Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a falar agora um pouco mais a respeito da manutenção, né, que a gente vem trabalhando aí nessas últimas aulas. Turma, então, para relembrar daquilo que a gente falou no semestre passado, nós vamos falar um pouco sobre a criticidade dos equipamentos. Turma, o que eu falo que é a criticidade do equipamento? Né? Na verdade, um estudo, um levantamento, uma previsão que a gente faz da importância daquele equipamento para o meu processo produtivo, né, baseado em alguns critérios que a gente vai adotar como verdadeiros. Então, em cima disso, a gente vai definir o que eu chamo de criticidade desses equipamentos. E essa criticidade ela vai ser importante, porque de acordo com ela, que eu vou definir exatamente qual o nível de preocupação que eu vou ter com aquele equipamento específico e, consequentemente, vai refletir qual o tipo de manutenção que eu vou considerar naqueles equipamentos. Certo? Então, em outras palavras, significa que quando eu tiver que priorizar para traçar um plano preventivo, um plano preditivo, um processo de compra, uma especificação, um cadastramento, um treinamento da equipe e tudo mais, eu vou preocupar com aqueles equipamentos que são mais críticos. Consequentemente, aqueles que vão ter mais importância no meu processo sobre um determinado aspecto. Tá? Então, eu acho que isso está bem claro. Todo mundo lembra da gente falar sobre isso aí no semestre passado de forma muito rápida. Então, toda vez que a gente vai falar em criticidade, nós estamos falando que eu estou fazendo um estudo de acordo com os recursos do setor de manutenção, recursos financeiros, recursos de mão de obra, tempo e daí por diante. Então, muitas vezes eu vou ter que definir por onde começar ou o que priorizar dentro do setor de manutenção. Então, nesse ponto, nesse sentido, a criticidade vai ser aquele parâmetro aonde a gente vai definir qual que é a importância de uma máquina ou de um equipamento dentro do processo produtivo que eu dou manutenção. Beleza? E em cima dessa criticidade desses ativos é que eu vou definir as minhas próximas ações da manutenção. Ou seja, aqueles que eu vou agir com mais intensidade. Então, quando a gente conhece um processo produtivo e a gente domina aquele processo produtivo, querendo ou não, a gente acaba conhecendo os equipamentos que são mais importantes dentro daquele processo. Né? A gente consegue identificar mais facilmente quais são os equipamentos que são mais importantes, de alguma forma, dentro do processo. Mas isso vai ser muito importante quando eu estiver fazendo esse levantamento de criticidade, que além da minha experiência como gestor da manutenção, dentro da minha vivência, eu também envolva profissionais de outros setores, produção, logística, líderes de produção e daí por diante, para que me auxiliem nesse levantamento dessa prioridade. Certo? Então, percebam, eu estou analisando agora a criticidade do ponto de vista do setor produtivo. Então, não estou falando em manutenção do ponto de vista técnico, ou seja, qual equipamento que é de mais difícil manutenção, ou qual equipamento que tem uma frequência de manutenção maior. Então, eu preciso levantar esses parâmetros, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista da manutenção, e em cima disso eu vou tomar a minha decisão em relação à criticidade. Tranquilo? Então, moçada, isso vai ser de fundamental importância quando a gente estiver falando de criticidade de equipamentos. Beleza? Bom,
Então, turma, basicamente, eu vou ter 6 critérios básicos que eu vou utilizar para essa tomada de decisão: segurança, qualidade do produto, impacto na produção, MTBF e, consequentemente, confiabilidade da máquina e também tempo de reparo e custo de manutenção. Turma, quando eu falo em segurança, eu estou falando aí, se esse equipamento falhar, qual o impacto na segurança das pessoas, dos operadores, dos manutencistas, de quem trabalha próximo a ele? Qual o impacto dele na segurança física dessas pessoas? Quando eu falo em qualidade, se determinado equipamento falha, qual a chance de eu contaminar um determinado produto? Qual a chance de eu afetar a qualidade final daquele produto? Certo? Impacto na produção se o equipamento parar, eu tenho que parar, a produção para de imediato, eu tenho um substituto, eu tenho um bypass. MTBF, a gente está falando aqui do indicador de manutenção, que nós vamos falar dele um pouco mais à frente, mas qual que é a confiabilidade que esse equipamento tem? Então, esse equipamento tem plenas condições de operação, ou esse equipamento está operando, mas eu não sei se ele pode quebrar mais cedo ou mais tarde. Qual que é a confiabilidade que esse cara tem? Certo? Tempo de reparo, ou seja, é um equipamento que leva-se muito tempo para se fazer uma manutenção, ou um equipamento de manutenção simples, tanto do ponto de vista de velocidade, quanto do ponto de vista de custo. Então, em cima desses aspectos, a gente vai falar a respeito da nossa manutenção. Beleza? Turma, então, vamos imaginar uma situação hipotética onde eu tenho 6 bombas, uma do lado da outra, elas são exatamente iguais, ligadas a uma tubulação, montadas da mesma forma. Pode ser, por uma eventualidade, que eu não tenha a mesma manutenção em todas elas. Ou seja, se uma bombeia água, mas a outra bombeia soda cáustica, muito provavelmente elas vão ter intervalos de manutenções distintos. Por mais que sejam a mesma bomba, pelo simples fato de estarem trabalhando com fluidos diferentes, vai mudar, muitas vezes, o regime de manutenção daquele equipamento. Agora, se eu tenho, por exemplo, várias bombas fazendo esse processo, eu tenho 6, vamos imaginar que elas vão bombear para a mesma linha. Mas se uma parar, eu ainda tenho 5 para operar, significa que eu reduzo minha capacidade de bombeamento, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não paro totalmente minha capacidade de bombeamento. Então, em cima desses aspectos, é onde a gente vai definir essa questão da criticidade dos equipamentos. Então, vamos imaginar um equipamento como esse. Um equipamento como esse, pessoal, se aqui eu tenho 6, aqui eu tenho um só. Então, às vezes, esse equipamento, na minha realidade, ele é de criticidade B, e às vezes a mesma bomba, só de estar montada numa outra posição, e ela às vezes ser única, ela passa a ser de criticidade maior. Justamente, não pela complexidade do equipamento, mas por questão do impacto dela na produção. Então, em cima disso, é onde a gente vai tomar as decisões. Existe equipamento reserva? Não existe equipamento reserva. Por exemplo, essas bombas aí são muito utilizadas para bombear água para a caldeira. E geralmente eu tenho uma reserva da outra. Então elas nunca vão funcionar simultâneas, ou uma ou outra. Então esse tipo de equipamento, inclusive, para eu fazer a manobra de converter de uma para outra, é abrir e fechar 2 válvulas. Então, turma, por mais que seja um equipamento crítico, no caso da caldeira, a bomba de água da caldeira, ela não é tão crítica assim. Claro, desde que as 2 estejam em boas condições e uma delas venha a falhar. Tá? Vamos partir desse princípio. Então, nós vamos dividir a nossa criticidade sempre em A, B e C. Certo? Ou seja, eu vou tomar uma decisão baseada em impacto em produção, impacto em segurança,
qualidade, backup no sentido de que existe um equipamento reserva ou não, e custo de manutenção. Então, em cima desses aspectos, moçada, é onde eu vou definir a criticidade dos equipamentos que eu vou trabalhar. Então, aqueles equipamentos de criticidade A, como eu já comentei com vocês, são aqueles que vão interromper o processo produtivo ou vão reduzir a capacidade produtiva de forma drástica. Certo? Então, esses equipamentos que, se porventura falharem, eu vou ter esse tipo de problema, são os chamados de criticidade A. Podem afetar a segurança e também meio ambiente, afeta a qualidade, não existe um backup e aumenta em mais de 20% os custos mensais de manutenção. Pessoal, se eu tiver um equipamento com essas características, são equipamentos que eu vou considerar como sendo de criticidade A. Tranquilo? Então, é muito importante eu conhecer meu processo justamente para definir em relação a isso. Bom, se eu tiver um equipamento que tenha essas características, o que eu vou fazer? Então, eles obrigatoriamente, turma, têm que fazer parte do meu plano de manutenção preditiva. Então, se eu tiver preditiva, são nesses equipamentos que eu tenho que colocar esse plano funcionando. Certo? O ideal é que eles sejam inspecionados diariamente. Claro, existem equipamentos que podem ser inspecionados semanalmente? Sim, tá? Mas de preferência diariamente. Mesmo que seja uma inspeção de 5, 10, 15 minutos, mas pelo menos para checar os principais parâmetros de funcionamento desses equipamentos. E aí a gente vai trabalhar com a preventiva baseada no tempo. Ou seja, se eu estiver falando de preventiva, esses caras aqui são os primeiros onde eu vou montar os planos preventivos. E segundo, se eu tiver manutenção preditiva, e é bom que eu tenha, por esses equipamentos de criticidade A, que eu vou estabelecer esses planos. Certo? Aqueles de criticidade B, turma, são aqueles que vão afetar a produção, mas com um impacto muito menor. Eu consigo recuperar o impacto que ele causará na produção. Tá? Se ele falhar, ele pode causar lesões leves ou alguma perturbação ecológica de baixa duração. Ele afeta a qualidade do produto, mas eu consigo reprocessar esse produto. Existe um backup e vai aumentar aí de 10% a 20% os custos de manutenção. Esses equipamentos são aqueles que estão numa zona intermediária. Eles não apresentam tanto risco a esses aspectos quanto os de criticidade A, mas são mais importantes do que aqueles de criticidade C. Então, esses caras, eu vou tratar eles com preventiva e tratar eles também com inspeções programadas, não necessariamente diárias, tá? Mas eu posso trabalhar com eles com inspeções semanais, quinzenais, mensais, mas eu tenho que considerar esse intervalo de inspeção nele para adequar corretamente. E por último, turma, os de criticidade C, que são aqueles que não vão afetar drasticamente a produção, se porventura tiver algum risco ou acidente de danos leves e controláveis, tanto à saúde quanto ao meio ambiente, não afeta a qualidade do produto, existe um backup, existe equipamento reserva de rápida substituição e não vai afetar significativamente os custos da manutenção se vierem a falhar. Certo? Então, não há necessidade preventiva neles se eu não tiver recurso suficiente. Se eu tiver recurso, tanto de mão de obra, quanto de pessoa, de dinheiro, que vale a pena eu incluí-los na minha preventiva, eu devo incluir. Certo? Então, o que eu coloquei aí, que não necessariamente necessitam de preventiva, significa que, para eu traçar a preventiva para eles, eu tenho que garantir que os equipamentos A e B
estarão em perfeitas condições. Tranquilo? E, em alguns casos, eu posso simplesmente deixar atuando a manutenção corretiva. Aí não tem necessidade de maiores preocupações. Então, aqui eu coloquei um quadrozinho comparativo para que vocês possam avaliar essa criticidade na hora de definir os equipamentos. Então, por exemplo, custo, né? Custo, quando os equipamentos são de criticidade A, significa que eles têm um alto custo, um médio custo para B e um baixo custo para C. Grau de importância, consequência, a falta ocasiona consequências desastrosas ou de forma na segurança, ou no processo, ou em ambiente, ou em patrimônio. Os de B, moderado, e os de C, praticamente não há esse risco. E daí por diante, turma, em cima de condições de aquisição, condição de entrega, similaridade, periculosidade. Por que eu falo similaridade? Porque às vezes, turma, eu tenho um equipamento que ele é de simples manutenção, baixo custo, porém é um equipamento único, que às vezes já saiu de linha há mais tempo, ou é um equipamento importado, ou é um equipamento com exclusividade tão grande que se ele falhar, eu não consigo de imediato uma substituição rápida. Certo? Então, eu já passei por problemas com equipamento assim, por exemplo, que eram equipamentos de construção muito simplificada, mas um rolamento desse equipamento que dava problema, eu não tinha, o rolamento dele era tão específico que eu não conseguia comprar facilmente. Então, ele, mesmo sendo um equipamento simples, ele era de criticidade muito alta. Porque eu não tinha uma similaridade desse cara no mercado. Depois, com o tempo, nós fomos desenvolvendo outros recursos, outras tecnologias, e a gente acabou por desativar esse equipamento. Era uma bomba bem específica para um processo de saponificação. Então, esse tipo de situação, ela existe. Filtro, por exemplo, no mesmo processo de saponificação, eu tinha um filtro, era um filtro de lona, né, um filtro prensa, mas era um filtro que a lona dele, ela era muito específica de compra. Ou seja, não podia comprar de qualquer um. Era, se não me engano, um fornecedor único que tinha no Brasil. E mesmo assim, não era sempre que o cara tinha de pronta entrega. Então, era um equipamento que era muito crítico para mim, não pela complexidade do equipamento, mas sim por questão de similaridade, por exemplo, com compra do elemento filtrante dele. Porque eu não conseguia pôr de outra marca. Não conseguia pôr de uma outra gramatura. Certo? Então, isso que era importante. Então, moçada, tudo isso em cima é onde que a gente vai definir os meus critérios de avaliação para criticidade. Então, numa planta de forma geral, costumeiramente eu tenho aí 20% de equipamentos de criticidade A, 30% B, 50% C. Pessoal, isso é uma regra? Está longe de ser. Está longe de ser uma regra. Certo? Ou seja, eu preciso saber a minha realidade. Dentro do meu processo, dentro das minhas particularidades, para definir exatamente que tipo de divisão que eu vou fazer dentro da minha criticidade. Então, quando a gente vai montar um questionário, vai montar um estudo de caso, vai fazer esse levantamento de criticidade, moçada, é muito importante que eu trabalhe em cima desses 6 critérios que eu passei para vocês, e a gente trabalhe em cima de, qual que é o impacto de segurança? Qual que é o impacto na qualidade do produto? Porque, às vezes, o equipamento ele vai ter um impacto maior em só um desses 6 critérios. Mas, talvez, esse impacto maior em um dos 6 critérios seja suficiente para classificar ele como equipamento A. Certo? Então, eu preciso cuidar dessa divisão, porque, lembra, não é só uma classificação por si só, é justamente uma priorização dos meus recursos. E, consequentemente, onde eu vou começar a colocar, de fato, as fichas de manutenção? Onde eu vou tratar preditiva? Onde eu vou tratar preventiva e daí por diante. Então, falando nisso, a gente consegue, então,
definir os equipamentos de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais clara. E aí, turma, vamos falar um pouco também sobre ordem de serviço. As ordens de serviço, elas vão ser muito importantes, porque, na verdade, ela é a comunicação interna da manutenção de forma documentada. Então, essa ordem de serviço, na verdade, ela é um documento imprescindível dentro da manutenção, porque em cima dela que vão estar todos os critérios de aceite, de realização e de definição dos processos de manutenção. Certo? Todo e qualquer processo de manutenção vai ter que ser documentado numa ordem de serviço. Certo? Então, é um documento que vai registrar todas as atividades da manutenção que estão sendo realizadas ou que necessitarão ser realizadas. Então, é a comunicação eficiente, clara e direta, essencial para o planejamento e controle da manutenção funcionar. Como eu já falei com vocês, turma, se eu não tiver uma informação confiável, correta e no tempo certo, não adianta nada eu ter um PCM funcionando. Certo? E quem vai fazer essa ligação entre esses vários setores com o cérebro da operação, que é o PCM, é a ordem de serviço. Então, ela tem a função de formalizar, e registrar as atividades. Levantar as informações para o PCM, controlar a produtividade da equipe, padronizar as ações e facilitar a comunicação interna. Quando eu estou documentando as ações da manutenção, eu consigo começar a tirar os indicadores de manutenção. Esses indicadores de manutenção vão fazer parte do controle da manutenção, é onde eu começo a ver se eu estou tendo uma efetividade ou não nas minhas ações de manutenção. Isso eu vou tirar das ordens de serviço. Outro ponto muito importante é produtividade. Por que produtividade? Porque eu vou saber como que a minha equipe está ocupando o tempo dela da manutenção. Ah, mas tal serviço não foi finalizado. Por que não foi finalizado? Ah, esse serviço foi finalizado antes. Por quê? Então, previu-se gastar 4 horas e gastou 3. Beleza? Da mesma forma que eu posso comparar trabalhos de 2 profissionais diferentes. Por que o funcionário X está gastando 2 horas para fazer uma preventiva e o Y está gastando 1 hora? Qual das 2 informações que é a correta? E por último, a comunicação. Então, eu já passei pela situação da gente ter que treinar, retreinar, treinar de novo a equipe de manutenção por várias vezes com um correto preenchimento de ordem de serviço. Segundo, cobrar que eles identificassem as peças que estavam sendo trocadas. Certo? Terceiro ponto, eu tinha funcionário com produtividade, por exemplo, de 110%. Mas como 110%? Como que um cara consegue ter 110% de aproveitamento numa ordem de serviço? Ao longo do mês. O cara está trabalhando mais horas do que ele tem disponível? Como que funciona isso? E aí a gente foi estudar, foi descobrir que a questão do erro estava no apontamento, estava no levantamento e tudo mais. E aí nós fomos filtrando, sabendo onde estavam as melhores ou as piores práticas da equipe em relação ao preenchimento de ordem de serviço e até para enriquecer o número de informações que a gente tinha no nosso sistema do PCM. Certo? Que até então estava muito pobre de informação. Então, é muito importante que eu faça esse tipo de análise e isso vem da ordem de serviço. Então, turma, uma ordem de serviço boa, ela deve conter descrição do equipamento,
e o tagueamento desse equipamento. Então, lembra que eu falei para vocês que o tagueamento é como se fosse o CPF, ou seja, tudo e qualquer coisa que eu estiver fazendo com o equipamento, é pelo tag dele que eu vou registrar e vou documentar. Certo? Bom, preciso ter uma descrição detalhada da atividade, descrever materiais e ferramentas, tempo estimado para a realização, qual tipo de manutenção que eu estou realizando, quem são os técnicos que vão estar envolvidos na história. Eu tenho que ter um campo para declaração do técnico, ou seja, o que ele vai preencher como informação do que ele fez, o que ele substituiu, quais que foram as dificuldades e tudo mais. E por último, início, data e hora de início, data e hora final e o aceite de quem realizou aquela manutenção. Tranquilo? Então, turma, isso vai ser fundamental para eu definir exatamente uma boa ordem de serviço para eu aplicar na minha realidade de manutenção. Uma vez que eu tenha isso, turma, nas ordens de serviço, eu vou garantir que a correta comunicação vai ser feita entre PCM, operadores, pessoal da manutenção, e a informação vai tanto ir da forma correta, quanto voltar da forma correta para o PCM tratar. Na forma dos indicadores, na forma de indicadores, e depois gerar os resultados para análise. Então, está aqui um exemplo de ordem de serviço para vocês, onde eu tenho todos os dados que eu comentei com vocês. Ou seja, eu tenho número da ordem de serviço, quem vai realizar, a atividade que vai ser realizada, frequência, qual o equipamento, inclusive com o tag do equipamento. Quais as condições que ele vai precisar realizar tal manutenção, e aqui a descrição detalhada das atividades. Por que isso é importante, moçada? Porque uma vez que eu estou estabelecendo a descrição detalhada das atividades, eu estou garantindo que qualquer operador, qualquer manutencista que estiver executando aquela ordem de serviço, qualquer funcionário da manutenção que estiver executando essa ordem de serviço, ele vai realizar a mesma coisa, no mesmo sequenciamento, com a garantia de que tudo vai sair conforme o planejado e no tempo adequado. E quando eu falo em tempo adequado, moçada, eu estou falando que eu preciso garantir uma padronização. Como que eu vou enxergar se os meus funcionários estão fazendo a mesma atividade de forma padronizada? Por esse campo aqui. Ou seja, eles vão preencher as observações, significa que quais aspectos eles estão considerando, o que foi feito, por que começou naquela hora, por que começou e terminou depois, por que esse apontamento de início e término, inclusive data e hora, porque ela pode começar num dia e não terminar no mesmo dia, então ele precisa aqui, a mão livre, tá? Preencher de forma totalitária o que foi realizado. Então,
quais as anomalias encontradas, como foi desenrolado o trabalho, quais os materiais que foram usados, e não é, foi trocada uma correia. Não, trocada 2 correias 335B. Pronto. Então, é uma comunicação direta, certo? Uma comunicação clara e direta. E aí, por último, quem realizou e os aceites. Turma, para fechar, vamos falar sobre causa, sintoma e defeito, e, consequentemente, da solução. Então, dentro da manutenção, a gente chama de defeito quando eu tenho uma incorreção, uma imperfeição, uma falha, certo? Então, é aquilo que vai interromper a produção ou afetar a performance do equipamento. Lembra lá na curva PF, que a gente falou de falha potencial? E de falha funcional? Então, quando eu falo de falha potencial e falha funcional, eu estou falando de defeito. Ou seja, o que está causando problema naquele equipamento, de forma a diminuir a capacidade dele de operação ou até interrupção da capacidade dele de operação. Então, se a gente partir de um pressuposto um motor elétrico, né, falando do motor elétrico, um defeito pode ser que ele está travado ou que ele roda por um tempo e para. Quando eu falo de sintoma, qual o sinal, qual o indício, qual o traço que uma falha está ocorrendo. Certo? Da mesma forma que, por exemplo, o defeito que eu tenho, a gente, ser humano, tem, quando a gente está doente, a gente sempre manifesta um sintoma, uma febre, uma coriza, uma dor de cabeça, e daí por diante. Certo? Uma dor em alguma parte do corpo, tal. Então, o equipamento é a mesma coisa. Como que ele manifesta que está havendo um defeito nesse cara? Então, qual o comportamento se alterou? O que está acontecendo diferente com o equipamento? Então, ele está com a temperatura elevada, ele está com ruído anormal, ele está com vibração excessiva. O que está acontecendo? Como que ele está se manifestando? E cuidado, a gente não pode tratar o sintoma como sendo uma causa. Ou seja, o que é causa? É a origem daquela falha. Cuidado. Manutenções corretivas em empresas que negligenciam a correta gestão da manutenção, é muito tratado o sintoma ao invés da causa do defeito. E a causa é uma sobrecarga, um rolamento travado, uma falta de lubrificação, é o que está, de fato, originando a falha. E quando eu falo de solução, turma, é aquilo que vai resolver o problema. Uma lubrificação, uma substituição dos rolamentos, um alívio de carga. Então, é o que, de fato, vai agir em cima da causa para eliminar o sintoma e resolver o defeito. Turma, então, encerramos por aqui. Essa aula que eu vou deixar gravado para vocês, valendo para o dia, no caso aqui, para o dia 27/9. Obrigado, um abraço.